Car Shop TV, a gente está dando início a mais um programa e hoje a gente tem um assunto super importante para quem quer comprar ou até para quem quer vender carro. Olha só, a gente sempre traz o melhor do segmento automotivo e hoje a gente vai fazer uma matéria especial, está trazendo informação com alguém que tem uma vivência de mais de 20 anos no setor bancário, na gerência de negócios aí do segmento automotivo, e hoje ele é dono de loja e ele vai falar um pouquinho sobre mitos na hora de comprar um carro seminovo. Muita gente não sabe bem como é que funciona, por exemplo, tabela FIPE, como é que funciona o custo do veículo, o que é um custo real do veículo, o que é a defasagem na hora de vender. Comprou por um preço, será que eu consigo depois de um tempo vender por um preço parecido com aquele que eu comprei? Será que é um bom negócio? A gente vai trocar ideias sobre isso, é muito importante. Então você que quer comprar o seu carro, você que quer trocar, você que já fez isso tantas vezes, quem sabe é hora de você aprender um detalhezinho a mais que vai fazer toda a diferença. Todo sábado às 8h10 da manhã, o Car Shop TV traz o melhor do segmento automotivo para você, porque a gente fala disso. Fala de características e condições reais para quem quer fazer o melhor negócio. Tem os nossos anunciantes, nossos patrocinadores, tem a Marchand que me veste aí pro programa e tudo isso a gente traz como diferencial para entregar toda semana o melhor conteúdo para você. Vamos junto? Tem bastante conteúdo no programa de hoje. Car Shop TV, o melhor do segmento automotivo para você, é isso aí. Gosta de carro? A gente sabe disso, o brasileiro adora carro, né? Pois é, quem não tem uma história em cima de rodas? E a gente sabe que esse segmento move o mundo, por isso que todo sábado, às 8h10 da manhã, a gente está aqui trazendo o melhor desse contexto aqui no nosso estado da Paraíba, isso mesmo. Seja carro, moto, caminhão, mobilidade, transporte, super prêmio como esse que eu estou agora, a gente traz tudo isso para informar você e você ter também a melhor opção de negócios, isso mesmo. Quer comprar carro, quer negociar? Aqui tem várias opções para você. Então fica com a gente, sábado, 8h10 da manhã, encontro marcado com você, é Car Shop TV. É isso aí. É São João, vai viajar, precisa do carro em dia? Tem que ser aqui no Baratão das Peças. Vamos falar de preço? Isso, nessa semana de promoção nós temos vela e cabo de vela de Fiat por R$ 130, Corsa por R$ 120, Zetec e G5, Zetec Motor Power, todos eles por R$ 170. Olha só, preço diferenciado, super equipe para te atender e a gente tá falando de qualidade porque são as melhores marcas. Vamos dar endereço? O Maciel Pinheiro 319 Varadouro. Vem pra cá porque Baratão das Peças tem a peça certa pro seu carro. Thiago Veículos é diferenciado, dá uma olhada, tem um manequim lá em cima chamando todo mundo para o melhor negócio. Vamos falar de SUV compacto? SUV compacto, tendência para chuvas, para as ruas aqui de João Pessoa. Duas ótimas opções aqui, ó. Creta 2019, em especial esse lindo Honda HR-V de ano 2021 na versão EX com baixíssima quilometragem, apenas 54 mil quilômetros. Carro de único dono e é um Honda, hein? Garantia e procedência Thiago Veículos aqui. E a gente está falando de um super atendimento, equipe especializada. O próprio Thiago faz esse atendimento, inclusive, para os clientes que chegam aqui. E olha só, existem condições de até 2 anos de garantia, então vale a pena consultar, porque a gente está falando de segurança, de comprar com quem está no mercado há muitos anos e quem entende do negócio. Vamos dar endereço? Avenida Rui Barbosa, esquina com Nossa Senhora de Fátima. A melhor localização você já conhece. E não tem como errar, olha só, o manequim tá lá em cima chamando. Classe A Veículos, olha o tamanho desse estoque, tem oportunidade do melhor negócio para você. Vamos falar desse carro? É um Nissan, dá uma olhada que bonito esse Nissan Versa, linda essa cor, né, nesse grafite, rodas de liga leve de série. Ele tem, olha só, uma mala diferenciada, o espaço interno desse carro é fantástico e é um sedã diferenciado porque tem um super porta-mala. Ele tem câmbio automático de série, câmbio CVT, motorização 1.6, anda muito, rádio MP3 original, volante multifuncional, ar-condicionado super completo e baixa KM também. Olha só, esse carro ele tá com um pouco mais de 80 mil quilômetros, ele é 2017, faz a conta. Carro de procedência, carro de qualidade. Preço era 58.990, agora 56 mil reais. Vem pra cá fazer esse super negócio, traz seu usado porque ele vale muito aqui na troca. Preço tá aqui embaixo, tem endereço, Avenida Hilton Souto Maior, 116 aqui no José Américo. Classe A Veículos, super estoque pra você, esse Nissan pode ser seu. Vem! Em Campina Grande, carro na Vidal Motors, estou aqui com o Islan, que é o homem bomba! Vamos lá, Islan!
Vamos falar de Renegade? É isso mesmo, pessoal. Jeep Renegade em 2016 Flex, carro prontinho, revisado para você. Quer comprar seu carro? Não perde tempo. Vem aqui na Vidal Motos. Essa ferinha para você. Arraiada de oferta, né? É São João. Isso então, aí. vem-te embora para Campina Grande, mostra São João do Mundo. Esse carro tava custando 65.900. Hoje tá por 63.900. Bônus. Cabe negociação. Maravilha, Cabe tem que vir negociação. pra cá porque eles têm um super estoque, taxas diferenciadas para financiamento e vantagem. Onde é que é o endereço? Avenida Janus Ferreira, número 800, famosa Avenida Canal. Corre pra cá, é Vidal Motors em Campina Grande, vem! Mitos sobre comprar seminovo. Olha só, a gente sabe que existe uma demanda gigantesca no estado da Paraíba, um dos estados que mais cresce, inclusive, os números aí, dados da Fenalco, dados de todos os órgãos aí competentes no Brasil, apontam a Paraíba como esse celeiro de bons negócios no segmento automotivo. E por que é que existe essa crescente? Primeiro, porque a gente está falando de uma região que está crescendo, tem muita gente chegando, vindo morar aqui, tem muita coisa acontecendo que está mudando um pouco o panorama da nossa cidade, daí começa a trânsito, você sabe, né? Começa a ter uma dificuldade de andar na rua porque tem um volume de crescimento. No programa passado eu fiz uma citação a pessoa responsável pela nossa Câmara de Comércio, que fez uma citação há um tempo atrás, dizendo, eu gravei isso, dizendo da seguinte forma, que quando é que uma cidade cresce? Onde é que você observa o crescimento de uma região, de uma determinada localidade? Observa o trânsito. E aí a gente, quando observa o trânsito, a gente vê os carros estão melhorando, o nível de veículos trafegando, navegando, andando nas ruas, né? E toda essa experiência de locomoção acaba mudando. E a gente está vendo que esse crescimento é qualitativo e quantitativo também. E por isso hoje eu quero falar sobre mitos na hora de comprar um seminovo. Eu estou aqui com o Eduardo que é esse meu amigo de tanto tempo, que a gente está falando de uma realidade, Eduardo, que você lidou bastante tempo. Eduardo, ele tem formação na área de gestão de pessoas, de administração de empresas, tem 20 anos de banco, veio de bancos de demanda internacional, né, bancos com esse know-how internacional, e a gente está falando dentro dos seus 20 anos de atuação, veja, me corrija se eu estiver errado. Sim, a gente está falando como gerente comercial. Isso aí, e mercado de negócios automotivos, é super importante falar disso. A última gestão dele no Banco BV, né, que você estava atuando como responsável pela negociação de veículos. No estado da Paraíba e estado de Pernambuco. Dois estados. Olha só, então a gente está falando de bastante volume. Vamos bater um papo, vamos conversar um pouquinho? Por favor, senta aí, satisfação de recebê-lo. Vou falar um pouquinho sobre esse case de negócios. Quando a gente fala de compra de veículos seminovos, muita gente esbarra em valores que eu acho que cai naquela conotação popular. E aí as pessoas não têm a menor ideia de onde é que vem. A primeira coisa que eu quero falar é a seguinte, que a gente ouve toda hora por aí. É abaixo da tabela FIPE, é acima da tabela FIPE. Eu só vendo se for tabela FIPE. O que é isso? Vamos começar entendendo o que é a tabela FIPE, então. Então, uma excelente pergunta para a gente iniciar esse bate-papo. A tabela FIPE, na minha opinião, isso vai gerar um pouco de polêmica na nossa conversa. Para alguns players de mercado, e eu falo grandes bancos, ela deixa de ser um parâmetro mais preciso para a concessão do crédito, para a liberação do crédito. Por quê? Porque é uma média ponderada Brasil, tá? Que não retrata muitas vezes o valor do carro, a qualidade do carro, a quilometragem do carro, a qualidade de funilaria do carro, a qualidade do motor. E os bancos usam a Molicar e tem um site muito simples de acesso, que é a KBB, que você tem um parâmetro muito mais próximo da realidade, tanto para concessão de crédito, quanto para compra, quanto para venda. Ou seja, trocando em miúdos, tabela FIPE tem um órgão de pesquisa que faz uma análise do valor de venda. Então pega uma região sul, sudeste, centro-oeste, nordeste, norte, faz um cálculo do valor de venda, então a tabela FIPE aponta que aquele determinado veículo daquele ano, daquela marca, o preço médio de mercado é X. Então não é um carimbo de tem que ser vendido por X, não existe isso. Não, até porque ela não consegue captar o cheiro, a temperatura, né? Ela não tem a sensibilidade, por não ter uma atualização tão precisa, não é uma atualização semanal, mensal, ela serve mais como base para governos, seguradoras, enfim, e tem sido cada vez menos utilizada como parâmetro nas instituições financeiras para concessão de crédito. Sim, e tem carro que consegue ser vendido dentro de uma média real de mercado, mas tem carro que em determinada região ele tem mais valor e outra região tem menos valor, não é assim? Exatamente, porque a FIPE ela não consegue captar a qualidade de um carro. Eu não posso vender um carro pela tabela FIPE sem considerar o baixo nível de quilometragem, sem considerar a qualidade da pintura, sem considerar a originalidade do carro. Então a FIPE ela não consegue fazer essa captação de valor
para o bem. Então já esbarramos num outro assunto que eu quero tocar aqui, que é super importante. O que é valor de mercado? Porque olha só, a gente está falando de, vamos pegar um carro, por exemplo, pegamos uma S10, ano 2017, modelo X. Então a gente tem lá um determinado veículo. Esse veículo ele tem valor de mercado, ou seja, qual que é o valor de mercado desse carro hoje? Aí se baseia na tabela FIPE. Porém, o que determina o valor real desse carro? Como é que funciona isso? Então, eu me deparo diariamente, apesar de agora empreendendo, né, sair de uma carreira de 20 anos de banco empreendendo agora, eu tenho captado esses questionamentos, essas situações com os clientes que falam, puxa, mas por que está abaixo da tabela FIPE ou por que estão acima da tabela FIPE? Como a gente citou, a tabela FIPE não consegue captar algumas especificidades. Então, acho que o cliente, na hora da aquisição, no momento da aquisição, ele precisa, primeiro, o que é que eu quero para mim, quanto conforto, quanto necessidade de carro, quanto diferenciais competitivos que esse veículo tem. Isso é valor, entende? Isso é um ponto. O segundo ponto é quanto eu estou disposto a perder ou ter esse veículo que eu quero e que eu desejo, quanto que ele pode depreciar por uma questão de demanda de mercado, por uma questão de um problema crônico de mecânica. Então tem várias variáveis nesse contexto que podem definir essa aquisição. Então vamos lá. Então um carro pode ter, e aí a gente vai falar depois de quilometragem, eu quero tocar nesse assunto porque é super importante para quem está polêmico demais. Mas vamos falar do seguinte, um carro, a gente pega um carro ano, marca, modelo, ano, e esse mesmo carro com a mesma marca, modelo e ano, de outra pessoa, de outra quilometragem, de outro tipo de uso, outro formato de uso, ele tem valor diferente de mercado. A depreciação conta, não é isso? Conta sim, tanto no momento da avaliação que a gente avalia, a gente tem a temperatura, se esse veículo ele é um pouco mais frio, se ele tem uma demanda mais reprimida, né? Ou se ele é um veículo mais aquecido. Então muitas vezes esse tato, essa sensibilidade na negociação vai determinar o preço final, tanto para a venda quanto para a compra. Entendi. Agora vamos lá, vamos citar isso de forma importante. É muito bom frisar, e a gente fez uma apresentação aqui do Eduardo. O Eduardo ele veio desse segmento bancário e dessa experiência, expertise, falando de negócios de veículos aí, porque fazia justamente a parte de desenvolvimento de negócios, a parte comercial do banco para gerar os financiamentos. E quem não compra carro financiado, né? Todo mundo já passou, quem tem veículo, basicamente, eu acredito que a grande maioria passou por financiamento, dificilmente compra um carro, tem dinheiro debaixo do colchão, vai lá e compra o carro, isso já não existe mais. O Eduardo tem a Z8 Autos e desenvolveu um projeto diferenciado. A sua loja ela tem então essa conotação diferenciada, que é um carro que tem, a gente viu vídeos que você postou agora há poucos dias falando desse teu novo empreendimento, depois dessa fase do banco, quando você inicia esse processo, e falando do carro que é buscado lá no mercado, esse carro com alto padrão de qualidade, é um carro que foi percebida a originalidade desse carro, a condição dele de ser um carro que vai ser praticado o melhor preço possível. Por que a gente está falando disso? Porque tem carro maquiado no mercado. Totalmente. Então o valor de mercado também tem a ver com isso, estado geral do carro, e por isso o lojista ele faz esse papel, não é assim? Sim, totalmente. Então, o que acontece? Você falou de um termo de maquiagem que acontece muito no segmento de seminovos. Eu não estou fazendo apologia aqui contra você fazer um retoque de um paralama que foi arranhado. O problema é você ter um carro batido e você vender esse carro como se fosse original. Sim. Ou como se tivesse um retoque de tinta por um mero arranhão. Então, o nosso compromisso aqui, quanto empresa, e esses anos de banco, vendo na cultura dessas empresas que eu trabalhei, uma preocupação muito grande com foco no cliente, né, e preocupado em gerar experiência no cliente, eu trago um pouco dessa bagagem para que o cliente ele se sinta seguro em estar num estabelecimento totalmente comprometido com a qualidade do veículo que ele está adquirindo. Então, nesse início de processo, e de aprendizado da minha parte, eu contratei um perito automotivo, nós temos um perito automotivo aqui na loja, tem formação na área, né, passa por um crivo enorme, cada carro que está no showroom, como eu falei no vídeo que você citou, acho que há 2 dias atrás, de fato, nós fazemos e temos esse cuidado porque queremos que o cliente que tem experiência na Z8 saia sabendo, eu estou tranquilo, eu não vou ter problema com esse veículo. E é legal a gente falar disso, eu tenho defendido muito isso, eu vou fazer matéria específica sobre carros com
a documentação, carros com avaliação e o carro com laudo cautelar para constatar tudo isso. Acho que é super importante a gente frisar isso, a importância disso, de ter um técnico que faz a avaliação. E não avaliação no olho, né? Porque aí a pessoa pode facilmente ser enganada, a maquiagem não pode enganar. A minha preocupação quanto empreendedor é tão grande com esse quesito que eu mesmo fui fazer um treinamento com um dos maiores cursos de perícia e avaliação comercial de veículos, né, no segmento automotivo, e fui me qualificar esse final de semana para ter esse nível de técnico de avaliação de carro. O que é que eu estou colocando para dentro do meu showroom e o que é que eu estou vendendo para o meu cliente. Então há um compromisso meu, pessoal, de cuidar da qualidade desses veículos. Maravilha. Vamos fazer o seguinte? Dá um tempinho, assiste os comerciais aqui, daqui a pouco a gente volta, porque tem mais assunto importante sobre mitos na hora de comprar um seminovo. É isso aí. Gosta de carro? A gente sabe disso, o brasileiro adora carro, né? Pois é. Quem não tem uma história em cima de rodas? E a gente sabe que esse segmento move o mundo, por isso que todo sábado, às 8h10 da manhã, a gente está aqui trazendo o melhor desse contexto aqui no nosso estado da Paraíba, isso mesmo. Seja carro, moto, caminhão, mobilidade, transporte, super prêmio como esse que eu estou agora, a gente traz tudo isso para informar você e você ter também a melhor opção de negócios, isso mesmo, quer comprar carro, quer negociar? Aqui tem várias opções para você. Então fica com a gente, sábado, 8h10 da manhã, enquanto marcado com você é Car Shop TV. É isso aí. É São João, vai viajar, precisa do carro em dia? Tem que ser aqui no Baratão das Peças. Vamos falar de preço? Isso, nessa semana de promoção nós temos vela e cabo de vela de Fiat por R$ 130, Corsa por R$ 120, Zetec e G5, Zetec Motor Power, todos eles por R$ 170. Olha só, preço diferenciado, super equipe para te atender e a gente tá falando de qualidade porque são as melhores marcas. Vamos dar endereço? Com Maciel Pinheiro, 319 Varadouro. Vem pra cá porque Baratão das Peças tem a peça certa pro seu carro. Thiago Veículos é diferenciado, dá uma olhada, tem um manequim lá em cima chamando todo mundo pro melhor negócio. Vamos falar de SUV compacto? SUV compacto, tendência para chuvas, para as ruas aqui de João Pessoa. Duas ótimas opções aqui, ó. Creta 2019, em especial esse lindo Honda HR-V de ano 2021 na versão EX com baixíssima quilometragem, apenas 54 mil quilômetros. Carro de único dono e é um Honda, hein? Garantia e procedência Thiago Veículos aqui. E a gente está falando de um super atendimento, equipe especializada. O próprio Thiago faz esse atendimento, inclusive, para os clientes que chegam aqui. E olha só, existem condições de até 2 anos de garantia, então vale a pena consultar, porque a gente está falando de segurança, de comprar com quem está no mercado há muitos anos e quem entende do negócio. Vamos dar endereço? Avenida Rui Barbosa, esquina com Nossa Senhora de Fátima. A melhor localização você já conhece. E não tem como errar, olha só, o manequim tá lá em cima chamando. Classe A Veículos, olha o tamanho desse estoque, tem oportunidade do melhor negócio para você. Vamos falar desse carro? É um Nissan, dá uma olhada que bonito esse Nissan Versa, linda essa cor, né, nesse grafite, rodas de liga leve de série. Ele tem, olha só, uma mala diferenciada, o espaço interno desse carro é fantástico e é um sedã diferenciado porque tem um super porta-mala. Ele tem câmbio automático de série, câmbio CVT, motorização 1.6, anda muito, rádio MP3 original, volante multifuncional, ar-condicionado super completo e baixa KM também. Olha só, esse carro ele tá com um pouco mais de 80 mil quilômetros, ele é 2017, faz a conta. Carro de procedência, carro de qualidade. Preço era 58.990, agora 56 mil reais. Vem pra cá fazer esse super negócio, traz seu usado porque ele vale muito aqui na troca. Preço tá aqui embaixo, tem endereço, Avenida Hilton Souto Maior, 116 aqui no José Américo. Classe A Veículos, super estoque pra você, esse Nissan pode ser seu. Vem! Em Campina Grande, carro é na Vidal Motors, estou aqui com o Islam, que é o homem bomba! Vamos lá, Islam! Vamos falar de Renegade? É isso mesmo, pessoal. Jeep Renegade 2016 Flex, carro prontinho, revisado para você. Quer comprar seu carro? Não perde tempo, vem aqui na Vidal Motors, essa ferinha para você. Arraiada de oferta, né? É São João, isso então aí. Vem-te embora para Campina Grande, mostra São João do Mundo. Esse carro tava custando 65.900, hoje tá por 63.900. Cabe negociação. Maravilha, Cabe tem que vir para cá porque eles têm um super estoque, taxas diferenciadas para financiamento e vantagem. Onde é que é o endereço? Avenida Janus Ferreira, número 800, famosa Avenida Canal. Corre pra cá, é Vidal Motors em Campina Grande, vem! Gosta de carro? A gente sabe disso, o brasileiro adora carro, né? Pois é. Quem não tem uma história em cima de rodas? E a gente sabe que esse segmento move o mundo, por isso que todo sábado, às 8h10 da manhã, a gente está aqui trazendo o melhor desse contexto aqui no nosso estado da Paraíba, isso mesmo. Seja carro, moto, caminhão, mobilidade, transporte,
super prêmio como esse que eu estou agora, a gente traz tudo isso para informar você e você ter também a melhor opção de negócios. Isso mesmo, quer comprar carro, quer negociar? Aqui tem várias opções para você. Então fica com a gente. Sábado, 8h10 da manhã, encontro marcado com você é Car Shop TV. É isso aí. Voltamos, eu estou aqui com o Eduardo Araújo, que 20 anos de banco fazendo e trazendo possibilidades de negócios através da instituição financeira, que é parceira do Auto Show Paraíba, que é nosso parceiro, a gente anuncia e faz a cobertura aí dos feirões, que é também banco responsável por vendas e negócios de veículos aí, a parte financeira. A gente vai falar de parte financeira hoje, Eduardo, que é super importante. Mas vamos lá, a gente falou sobre tabela FIP, valor real do carro, falando sobre esse valor de revenda, que as pessoas têm que tomar cuidado. O último detalhe sobre o valor de revenda é que as pessoas ficam meio iludidas, né? Ah, comprei por tanto, então eu quero vender esse carro, e aí fica se baseando na FIP. O valor de revenda é condição do carro, não é assim? Qualidade. O que vai definir o preço hoje no mercado é a qualidade, a originalidade, a procedência do carro. Isso gera valor no preço. Então a gente está falando de, como é que eu vou dizer? Tem a ver com o histórico do carro, sim, tem a ver com o dia a dia do carro. E aí vem acho que aquele sintoma que muita gente já percebeu, que é como é que eu sei a informação? Quilometragem é uma coisa que chama atenção. Qual é a nossa média? Eu tenho esses números e eu costumo falar aqui, mas vamos lá. Qual é a média a média real de quilometragem de um carro? Como é que a gente sabe se isso está dentro dos parâmetros reais? Quando a gente olha o senso comum do mercado, se considera um carro novo dentro de uma quilometragem nova até 20 mil quilômetros por ano. Tá? Então isso está dentro do aceitável, né? Do ponto de vista de conservação do carro, mas isso vai depender muito do dono. Se cria aquele mito do único dono, né? Teve vários donos, você tem um único... único dono. Vamos lá, eu quero falar disso. Então vamos lá, já vou recapitular, porque acho que é bem importante a gente colocar o holofote em cima dessa história. Chegou para comprar o carro é 2016, ele está com 50 mil quilômetros, faça a conta, tem alguma coisa errada. Existe um cálculo, existe uma média real de mercado. Então, claro que um carro premium, um carro que é segundo carro, que fica mais tempo na garagem, ele vai ter uma quilometragem menor. Mas em média, na média geral, os carros de uso do dia a dia, 20 mil por ano. Então um carro 2016, por exemplo, é só fazer a conta, a gente está falando de 9 anos de uso, então multiplica isso por 9. Esse carro está acima de 100 mil, sim, se você quer comprar um carro 2016, 2017, ele, obviamente, se é uso normal, ele vai estar acima dessa quilometragem, acima de 100 mil. Agora, quer comprar um carro com uma quilometragem mais baixa, tem que comprar um carro mais novo, e as pessoas não sabem fazer essa conta, e aí já começam, então, se chocar com uma realidade de mercado, e acaba tendo problemas com isso. Mas dá para saber se a quilometragem ela foi mexida, não dá? E sem querer, aproveitando esse bate-papo que a gente tem tido, e sem querer fazer merchan da minha loja, da minha marca, mas eu tive uma experiência muito bacana. Eu vendi um carro com 10 anos de uso aqui, com 150 mil quilômetros rodados originais. E aí uma dica para o telespectador que está nos assistindo, está participando desse bate-papo desconfie de um carro com 10 anos, né? Ou aprofunde tecnicamente um carro que tem 10 anos com 60 mil rodados. Então, vale salientar, e não é o ponto da nossa discussão, alterar a quilometragem é crime. É crime, né? E a gente está falando de métodos que é possível. Meu carro é um carro mais novo, o que eu fiz? Eu peguei a quilometragem do carro, que era baixa, e eu fui na concessionária e perguntei, tem um histórico de revisões desse carro? Tem, deixa eu olhar. Bateu, e aí eu sei que aquela quilometragem é real, então com um carro mais novo é muito fácil. E outra coisa que eu acho que é uma dica importante, Eduardo, chegou no carro, o carro tá com a quilometragem baixa, mas você olha, o tapete tá desgastado, o pedal tá amassado de tanto a pessoa movimentar os pedais, o desgaste do carro tá amplo, você percebe que tem muito uso, e o carro tá com a quilometragem baixa, desconfie, né? Assim, é um ponto de observação. Acho que a dica que você deu de tentar verificar o histórico na concessionária, as passagens, a qualidade do carpete do carro, lembrando para o consumidor que tudo isso hoje pode ser trocado. Então é importante que ele procure uma loja credenciada no próprio Sinvep, que é o sindicato, né, quem monitora a qualidade dessas lojas, que ele procure lojas de auto shopping ou lojas de rua, e tenho respeito por vários colegas que atuam no segmento há muitos anos, existem muitos caras sérios aqui nesse mercado, que seja uma loja de referência, que de fato tem uma indicação, alguém próximo teve uma boa experiência. Eu acho que é um ponto aí
que deve ser considerado na compra e na aquisição do veículo. E o histórico do carro? A gente falou, você citou, é super importante essa coisa de primeiro dono, segundo dono. Se o dono não for um bom dono, pode ter 1 ou pode ter 5, a realidade do carro não tem nada a ver com isso. E outra coisa, segundo dono, já passou do primeiro dono, que é a referência, quando você compra do primeiro dono fica fácil. Como é que tá as revisões, como é que tá o dia a dia desse carro, manutenção foi feita, você tem o histórico. Agora já é segundo dono, você já não tem mais, quer dizer, não dá para confiar. Se o cliente, a pessoa que for adquirir um carro, ele pegar o carro oriundo da minha mãe, por exemplo, única dona, o carro vai ser um caos. Minha mãe é muito desatenciosa, dirigindo, revisão, não lembra. Então essa é um mito, se cria um mito. Eu acho que é uma oportunidade da gente quebrar um paradigma. Eu acho que o mais determinante, o mais importante, e eu vejo muita gente tentando emplacar isso, único dono, como um diferencial competitivo. Eu já vi o cara no feirão colocar assim no vidro, pintado no para-brisa, carro de advogado. Grande coisa. Não dá nada. Não quer dizer nada. Então, eu acho que o ponto aí, o que é de fato o diferencial competitivo é a qualidade do carro, sim, a procedência do carro. E aí, a aceitação também, a demanda que esse carro tem no mercado, né? Então, o custo de manutenção. Exatamente. E se esse carro ele precisa de mais manutenção, vai precisar de uma atenção maior. Então, porque eu acho que não existe carro ruim. Existe carro que tem que ser assimilado e percebido pelo dono, especificamente pelo tipo de dono. Então, eu, por exemplo, já tive Peugeot, que muita gente condena, não sei o que. Eu gosto e já tive, andei e não me deu problema nenhum. E o problema é a maneira como eu lido com o meu carro, as manutenções que eu faço, a periodicidade dessas manutenções, a atenção com relação a isso. Já tive carro importado, que muita gente, você vai comprar um carro importado, é super caro uma peça. Se você administrar da maneira devida, e claro, souber fazer conta antes, você não se arrepende, você faz um bom negócio. Não é assim? Com toda certeza. Eu acho que a gente conseguiu aqui de forma sucinta dar alguns insights, trazer alguns insights para o telespectador ter um mínimo de norte para fazer uma boa compra, uma boa aquisição. Vamos fazer o seguinte, um dos temas super importantes que eu queria falar com o Eduardo, porque ele é especialista nisso, é financiamento de veículos. Muita gente se depara no mercado com taxa de financiamento abaixo do mercado para você fazer uma boa compra. E aí sai comprando carro e se envolve numa compra feita para pagar em 48 vezes, 70 vezes. Sabe aquela coisa doida de... Sim. Sabe? Você sabe muito bem disso. Consigo falar desse tema em 40 minutos. Nós vamos marcar um outro momento para falar sobre isso, que eu acho super importante. Mas, Eduardo, dica rápida. Se você tivesse que dar em 2 frases, dizer para você, preste atenção no financiamento, o que você diria? Primeiro, a capacidade de pagamento. Se aquele desembolso mensal está dentro da sua renda, né? Se não vai te comprometer financeiramente. Segundo ponto é se ele está em linha com a taxa básica de juros, mas isso é uma questão mais técnica que eu acho que no outro fórum a gente poderia conversar, porque são muitas variáveis que envolvem esse tema. O que compõe hoje a taxa de juros, além do spread, é o risco do cliente, é o score, é o rate. Então, é um tema aí que a gente tem muito assunto para tratar. Eduardo é especialista nisso e eu quero trazer essa informação. Já está convidado para a gente ter um outro momento, porque a gente está falando de negócios de veículos e hoje, basicamente, toda a família tem ou usa indiretamente um veículo de alguém próximo, porque o carro faz parte do dia a dia. Quando a gente fala de uso do veículo, a gente está falando da responsabilidade desse veículo, porque veículo é custo fixo. Veículo dentro de casa, ele é custo real. Todo mês a pessoa está gastando de alguma maneira com o carro e precisa tudo ser levado em conta. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Eu que agradeço, obrigado pela confiança, foi uma satisfação. Isso aí, a gente continua com o Car Shop TV e vamos voltar a falar de bastante informação para você sobre esse segmento automotivo, que é o nosso dia a dia. E a gente está finalizando mais um Car Shop TV, o programa automotivo que traz o melhor da informação do segmento para você. Dica de hoje, fala de hoje na nossa matéria principal, foi mitos na hora de comprar um seminovo. Muita gente não se liga, não presta atenção em alguns detalhes importantes, erra porque tem uma cultura, né, de como é que a gente faz, o que é a tabela FIP, como é que é o preço real do carro, será que a revenda desse carro depois eu não vou tomar muito prejuízo? Pois é, a gente falou com um especialista, o Eduardo, que trabalhou mais de 20 anos no segmento, no setor bancário, e ele, com a sua especialidade na área de financiamento e desenvolvimento de negócios, ele traz então informações super importantes para você. Estou aqui dentro das dependências aqui da Parve, aqui a gente tem a concessionária Land Rover, BYD, tem todo esse conteúdo e a gente vai falar então de informação para vocês que tem a ver com carro seminovo que está na concessionária e com carro novo que está disponível no mercado também. É isso. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia e segue a gente nas mídias sociais porque tem muito conteúdo para você.